pensando nas partes de novo, então, o que eu tenho aqui, essa aqui são só os gastos previdenciários, chegando a algo como 50% no final do horizonte da projeção, e eu tenho, de novo, receitas e o hiato, que seria a necessidade de financiamento. Será que nós somos muito diferentes de outros países? Eu acho que nós temos algumas peculiaridades que mostram algumas diferenças. Então, por exemplo, isso de ter o benefício mínimo ligado ao salário mínimo. Isso não é uma prática comum em todo o mundo. Outra coisa, nós temos uma quantidade muito grande, gastos grandes comparativamente ao resto, com pensões. Então, de alguma forma, no Brasil, claro, parte pode estar ligado à mortalidade, tendo uma mortalidade mais alta que outros países, isso pode significar que eu tenho uma geração maior de pensões, mas parte pode estar ligado a alguns outros tipos de práticas. Então, é comum, em alguns países, você ter uma regra do tipo, ter uma diferença entre cônjuges para o benefício. Então, o cônjuge não recebe, então a esposa não recebe o benefício automaticamente. Então, se ela tiver uma diferença de idade grande, então, se ela tiver menos do que uma certa idade, ela vai receber temporariamente esse benefício e ela só receberia o benefício integral se ela tivesse a idade de elegibilidade para aposentadoria. Senão, ela recebe o benefício por 3, 5 anos e, nesse período, ela teria que se integrar ao mercado de trabalho. Então, coisa que não acontece aqui. Outra coisa que nós temos é a possibilidade de você se aposentar e continuar trabalhando. Então, você pode se aposentar da iniciativa privada e continuar trabalhando na iniciativa privada. Então, você pode, de alguma forma, você receberia esse benefício, mas continuaria trabalhando. Em alguns países, isso não é permitido. Você teria uma perda da renda de aposentadoria se você se aposenta e volta a trabalhar. Então, você perderia, sei lá, 10% ou 20% do que você está recebendo com benefício para continuar trabalhando. Nós tínhamos um outro benefício que agora só existe no regime, na Previdência dos Servidores Públicos, que era o abono de permanência. Então, era um incentivo para as pessoas continuarem trabalhando, que era, se você completava o tempo para aposentadoria e era elegível para o benefício, você poderia requerer esse abono e continuar trabalhando. Então, receberia aquela parcela. E o abono de permanência era algo como 25%, se você tinha elegibilidade completa. Mas o nome não era muito auspicioso, então chamava aquilo de pé na cova. Então, acho que... Mas depois as pessoas descobriram que podiam, não precisavam pedir o pé na cova, podia pedir aposentadoria integral e continuar trabalhando. Então, isso era melhor do que os 25%. Então, o que é a minha mensagem aqui é que, se nós continuarmos nessa tendência, nós estamos falando em valores que vão crescer bastante. Nós temos uma tendência de crescimento das receitas que vai continuar não cobrindo. Então, nós vamos ter um hiato cada vez maior entre que são gastos de benefícios e receita previdenciária. Então, e no futuro, em algum momento, nós vamos ter que fazer algum ajuste com isso. Porque, senão, estou pensando, se fizer de novo aquela pesquisa do disco voador, vai ter menos gente ainda acreditando que, quando ficar idoso, quando chegar na idade de elegibilidade, que ele vai ter um sistema previdenciário funcionando.
Então, aqui a projeção minha fala em 2010, vamos olhar só para esse RGPS, 17% agora indo para 41%, e com a projeção do 4%, de 17% indo para 50%. Então, se nada for feito, Não, eu estou imaginando que, como eu falei, isso aqui é um cenário impossível de acontecer, a gente não vai poder gastar 50% do PIB com benefícios, algum tipo de mudança vai ter que ser feito antes. Então, nós vamos ter que mudar alguma coisa tipo idade de elegibilidade, como vários países fizeram, então aumentar a idade de aposentadoria. No caso do regime geral, nós vamos ter que definir uma idade mínima para aposentadoria, tá? E, eventualmente, começar a aumentar a idade. Eu acho que outra diferença seria a igualdade entre os sexos, ter idades semelhantes para homens e mulheres. Nós temos ainda outras diferenças, é que a população rural se aposenta, em princípio, com 5 anos menos que os urbanos. Eu acho que isso é diria, um entendimento errado de como é que é o sistema, porque é verdade que a alegação usual é que a esperança de vida da população rural é mais baixa que a da população urbana. Isso é verdade para o país como um todo, mas não é verdade em cada estado. Então, se eu pensar no estado de São Paulo, a população urbana tem uma esperança de vida que não é muito maior, ou não é maior do que a população rural. A população no Nordeste, urbana, lá sim tem uma esperança de vida que é mais baixa que da população rural. O que acontece quando eu pego a média Brasil, como a população rural nossa está concentrada principalmente no Nordeste, então eu tenho que a média da população rural é mais baixa do que a média da população urbana. Mas, quando eu comparo em cada estado, isso não acontece. Esse aqui é o gasto só comparando despesas e receitas. Então, aqui eu considerei só despesas previdenciárias. Então, nós estamos falando agora que nós estamos financiando seria algo como 2,5% do PIB, e aqui nós estaríamos falando em uns 17%. Então, aqui é uma situação sustentável, mas não por muito tempo, eu imagino, mas aqui seria basicamente sustentável. Então, nós teríamos que ter uma solução para o sistema antes de chegar a esse horizonte da minha projeção. Acho que é isso. Então, só que eu podia falar obrigado primeiro, aí eu sento e tem perguntas e comentários. Obrigado. Agradeço uma vez mais ao Dr. Kaysô Beltrão. Neste momento, convido ao palco o Dr. Luiz Augusto Carneiro, que vai moderar os comentários do nosso palestrante e as perguntas também. Lembramos mais uma vez que ainda há tempo de formular novas perguntas e entregar então às nossas recepcionistas. Obrigado. Kaysô, muito obrigado pela sua apresentação. Realmente esses números são até um pouco assustadores, né? Claro que são cenários, assim como as projeções na Austrália, como o professor John Pigott mostrou, né, elas são feitas com base em várias premissas, né? E são cenários de referência, mas esses cenários aqui, eles nos dão uma boa noção de, por exemplo, num dos últimos slides ali, mostra que o desequilíbrio entre receita e despesa, ele já chega ali próximo de 2020. Estamos falando daqui a 8 anos. Não estamos falando de 2030, estamos falando de 2020. E pelo que você concluiu, né, alguma coisa tem que ser feita, né?
A pergunta a primeira pergunta que eu faria, né, porque você listou várias medidas, né? A pergunta que vai ser feita, até a sociedade vai decidir isso, é o que vem primeiro, né? Quer dizer, quando deve começar? Acho que a resposta deve ser o quanto antes, né? Mas o que seria prioritário a ser feito para reduzir esse impacto que com certeza vai chegar? Acho que eu mencionei algumas alternativas, então elas vêm sendo discutidas há algum tempo. E acho que todas são impopulares, né? Mas acho que as pessoas não entendem ou grande parte das pessoas não entendem, que se não houver uma certa redução dos benefícios agora, o sistema pode estar fadado a entrar em colapso. Quando eu era jovem, tinha uma propaganda da vodka Orloff. Então, tinha esse cara que bebia, babá, e a gente chama de efeito Orloff, do eu sou você amanhã. E a gente pode se mirar em algumas outras experiências que poderiam mostrar como é que é o efeito Orloff. Então, na Argentina, também teve uma tentativa de mudança, houve uma resistência muito grande, não se conseguiu mudar adequadamente, o sistema quebrou. Então, simplesmente, as pessoas pararam de receber. Então, você ter isso como opção não é uma coisa viável numa sociedade. Então, a Argentina, que era um país próspero, você ia lá na época e você encontrava aquele bando de velhinho embaixo de marquise, coisa que era impensável para a gente. Mas no momento que você tem um sistema que quebra, acontece esse tipo de coisa. Então, nós temos que pensar que nós queremos soluções, claro que elas vão ter que ser negociadas com a sociedade, mas existe uma lista grande de coisas. Por exemplo, será que os benefícios assistenciais devem ser iguais aos benefícios previdenciários? Talvez os benefícios assistenciais devessem ser de outro valor, porque o benefício previdenciário, eu estou supondo que existe uma contribuição, uma história contributiva, e é uma espécie de recíproca da contribuição, você ter o benefício. No benefício assistencial, se você não tem nenhuma contribuição, você pode criar uma espécie de poverty trap. Então, as pessoas que ganham pouco podem achar que é melhor não contribuir nada. Porque se ela não contribuindo, ela vai receber o benefício essencial, que é de um salário mínimo. Se ela contribuir, ela vai receber o benefício previdenciário de um salário mínimo, então não precisa contribuir. Então, esses outros ajustes, eu acho que é o que eu mencionei do igualdade dos sexos. Então, você ter a mesma idade para homens e mulheres seria uma situação que ajudaria o sistema. É claro que eu posso pensar também do lado da receita, mas só que a parte da receita é algo mais complicado de controlar. Então, no nosso sistema, eu poderia, claro, ter um aumento das receitas com o aumento da formalização. Isso é uma medida possível, mas eu acho que não pode ser feito, não há como fazer isso por decreto. Então, mas nós temos um mercado informal muito grande. Acho que o aumento da formalização ajudaria as contas previdenciárias. Acho que o aumento do mercado de trabalho da população em idade ativa, aumento das pessoas trabalhando, ajudaria o sistema. É claro, e os tradicionais, tipo ganho de produtividade, se as pessoas conseguissem ter uma produtividade, também ajudaria o sistema. Então, existem várias coisas dos dois lados, da parte da receita e da parte da despesa, que poderiam ajudar o sistema. Mas, com o aumento da longevidade, eu acho que esse ajuste vai ter que ser permanente. Então, regularmente, nós vamos ter que fazer
algum tipo de ajuste. É sobre exatamente isso que veio aqui uma pergunta, da questão vamos dizer assim, politicamente falando, da dificuldade de fazer essas mudanças, né? A pergunta aqui, professor, por exemplo, se você acredita em uma mudança no tempo de contribuição para um tempo mínimo de trabalho maior nos próximos 5 anos, né? Todas essas medidas são difíceis de serem feitas. Pegando carona aqui na pergunta, você tem conhecimento de outros países que fizeram essas alterações na Previdência, né, que são difíceis politicamente de se fazer? Então, os Estados Unidos fez isso, vários países na Europa fizeram isso. É claro que houve alguma repercussão, acho que o último que teve um grande repercussão e apareceu na mídia foi na França. Então, ano passado, nós tivemos grandes manifestações em cima das mudanças de elegibilidade. Mas lá foi um caso particular e tem a ver com aquilo que eu falei da instabilidade, que parte daquele grupo, o pessoal do Estado e da companhia de força e petróleo, estava ligado a um sistema diferente que no ano anterior tinha tido um reajuste para igualar ao regime geral. Aí depois, no ano seguinte, eles mudaram o regime geral. Então foi uma série muito curta, com pouco espaço entre elas de modificações. Mas o que eu acho que é plausível é algo tipo americano, que é você ter um sistema, que você está falando que daqui a 5 anos você vai começar a aumentar de meio em meio ano a idade de aposentadoria, por exemplo. Porque eu acho que o que eu não gosto, que aconteceu algumas vezes aqui, é você não dar tempo para as pessoas se prepararem, porque previdência é uma coisa de vida inteira. Eu tenho uma vida laboral, eu estou pensando, eu estou trabalhando, e eu quero pensar o que eu vou fazer no ano que vem, ou daqui a 2 anos, e se vem uma mudança assim, dizendo que você que era elegível não é mais, então eu perco todos os meus graus de liberdade de pensar a minha vida, né? Então, acho que parte da insatisfação está ligado com eu não conseguir controlar a minha vida. Mas se eu faço leis não tão imediatistas, falando que essa mudança vai começar daqui a 5 anos, por exemplo, e claro que seria melhor e ter mais impacto se fosse hoje, mas eu acho que não é justo com as pessoas. Você teria, então, pensar daqui a 5 anos e projetar sempre antecipadamente essas mudanças. Eu acho que aí teria menos resistência das pessoas envolvidas e eu acho que então teria mais chance de ser aprovado sem problemas. Veio uma pergunta aqui, a gente mais ou menos já sabe a resposta, né? Se há outros estudos de impacto da aposentadoria do sistema público, nesse quadro geral, estudos consolidados desse impacto, né? E se há proposta nesse sentido, se há outros estudos feitos anteriormente sobre isso? Eu acho que tem vários estudos sendo feitos agora. Acho que o Fábio Jambiage tem bastante coisa feita. Eu estou falando Fábio porque eu acabei de encontrar o Fábio no hotel. Então, o pessoal da Bolsa de Valores fez uma série de estudos também. Eu acho que alguns grupos fizeram uns estudos pensando em listar uma série de alternativas para... Eu acho que essa é a melhor forma, na verdade. Quando você quer pensar para os gestores, então, para os legisladores e os gestores do sistema, quais são as possibilidades? Eu acho que você
uma opção é fazer um menu, uma listinha de coisas que são possíveis de mensurar. Então, por exemplo, desindexar o benefício mínimo do salário mínimo. Criar uma idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Então, fazer uma lista de coisas, ver o custo, ver quanto que isso diminuiria nas contas, com diferentes períodos de graduação, né? Sei lá, fazer isso em 5 anos, fazer isso em 10 anos, e depois ter essa decisão final, claro que vai ser uma decisão política, seria feito ou entre o Executivo e o Legislativo, ou dentro do Legislativo. Mas existem algumas coisas, eu imagino que o Ministério da Previdência, eles têm pelo menos projeções anuais, futuras, mas eu sei que existem várias iniciativas na sociedade civil pensando em mudanças no sistema. Sim, e também continuando nesse mesmo assunto, porque, veja bem, os benefícios previdenciários eles têm que ser pagos, né? E você tem um orçamento que ele é limitado. De repente, né, o que pode acontecer, se o gasto aí previdenciário aumentar muito como proporção do orçamento, você comprime os outros gastos, né? Falta dinheiro para as outras coisas, saúde, educação, infraestrutura, investimento. Você conhece